Saudações, patriotas. Este vídeo destina-se a esclarecer aqui uns factos em relação à militância ou não de nacionalistas e membros de antigos movimentos em que eu participei e liderei no partido político Chega. Tem vindo a lume nas últimas semanas uma perseguição feita por parte de jornalistas terroristas, quase todos encomendados pela extrema-esquerda radical, no sentido de tentar denegrir de alguma forma a imagem do partido político Chega, partido este a que eu não pertenço, por vários motivos, e que não tenciono pertencer. No entanto, todos os militantes e ex-militantes dos movimentos que eu pertenci, entre eles a Frente Nacional e Nova Ordem Social, têm todo o direito de participar ativamente neste partido. E têm todo o direito porquê? Porque, segundo a Constituição, ninguém pode ser prejudicado pelas suas convicções políticas. Portanto, uma pessoa, por ter tido algum tipo de envolvimento num movimento de extrema-direita, nacionalista, nacional-socialista ou fascista, não tem daí os seus direitos civis diminuídos. É, portanto, inconstitucional limitarem, de alguma forma ou feitio, o envolvimento destas pessoas e a sua ação política num partido Chega ou noutro partido qualquer. Isto funciona para a direita, como para a esquerda, como para a extrema-esquerda. Portanto, o conselho que eu dou aos meus queridos amigos que me acompanharam durante estes quase 25 anos de luta nacionalista é que, primeiro, se quiserem inscrever nesse partido, no Chega, nunca, em caso algum, digam que pertenceram a algum movimento nacionalista ou de extrema-direita. Não têm que o fazer. Pelo menos naqueles em que eu liderei, não existe prova alguma que vocês façam parte ou tenham feito parte das minhas organizações. E não existe prova porquê? Porque só eu e apenas eu é que posso provar que o indivíduo A ou B pertenceu à minha organização. E eu nunca o vou fazer. Como nunca o vou fazer, só vocês próprios é que podem pôr a corda ao vosso pescoço se vocês quiserem. Portanto, o que vocês têm que fazer é, seja no Partido Chega, seja quando forem à procura de um trabalho, de um emprego, se vos perguntarem anteriores filiações político ou partidárias ou movimentos ditos extremistas, o que vocês têm a dizer é que nunca pertenceram. E podem pensar assim, bom, mas eu apareci em algumas fotografias com o Mário, em alguns vídeos, etc. Isso não prova nada. Muitos familiares meus, inclusive os meus filhos, participaram em muitos eventos e não são militantes nem membros de nenhuma organização. As pessoas podem ter ido a um evento ou outro para conhecer o movimento, para conhecer a organização e nem sequer se terem filiado. Portanto, o conselho que eu dou, se querem mesmo, efetivamente, participar ativamente no Partido Chega ou em qualquer outro, é que não digam de forma alguma que tiveram qualquer tipo de ligação comigo. Eu não fico também de qualquer forma chateado nem melindrado, compreendo perfeitamente e tenho toda a minha solidariedade. Eu não posso é deixar que qualquer partido ou qualquer organização limite o direito cívico dos meus anteriores camaradas, dizendo que porque tiveram em alguma fase na sua vida uma ligação para comigo, que eu sou uma espécie de coronavírus e que agora já não podem estar em mais lado nenhum. Bom, eu não aceito isso. E não aceito porquê? Não só porque é antiético, porque, por exemplo, o Partido Comunista Português recebe todos os anos na festa terrorista que chamam Avante, organizações que são consideradas, quer pela Europa, quer pelos Estados Unidos, como organizações terroristas, como por exemplo as FARC. Para quem não sabe, é uma organização responsável por 1/3 da produção de cocaína a nível mundial, e as FARC têm inclusive uma banca na festa do Avante. Portanto, os comunistas recebem narco-terroristas, têm membros das FP 25 de Abril filiados nos seus partidos e concorrem em eleições. O mesmo acontece com o Bloco de Esquerda. Para quem não conhece o Bloco de Esquerda e o PCP e o que é que foi esse passado desses terroristas de Abril, basta dizer que assassinaram cerca de 20 pessoas já depois da democracia e entre elas uma criança de 4 anos. E estão aí a concorrer e não há qualquer drama ou qualquer celeuma com isso. Portanto, uma vez mais, volto a frisar, não digam que pertenceram a qualquer movimento que eu liderei. Se aparecerem fotografias ou vídeos ou quer que seja, neguem perentoriamente e digam que tiveram por mera curiosidade, porque vocês não podem, de forma alguma, ser limitados nos vossos direitos, liberdades e garantias. Isso é um dever e um direito constitucional que assiste a todos os portugueses.
Agora também, já agora, em relação ao Chega, eu volto a reafirmar aquilo que disse. Portanto, não é um partido nacionalista, eles próprios já retiraram a palavra nacionalista do seu programa. É um partido de direita. Tenho bastantes divergências a nível político. Eu já dei o exemplo a nível internacional, o quererem, logo de início, para passar a Embaixada Portuguesa para Jerusalém, para, de alguma forma, prestarem vassalagem ao sionismo internacional, e eu isso não concordo. E, por exemplo, a nível do seu sistema de saúde, da forma como encaram um certo liberalismo na sociedade, eu também não concordo. Isto para dizer um exemplo a nível externo e interno. Mas, ainda assim, é sem dúvida alguma um mercado de ar fresco com o panorama político português. Isso não podemos negar. O Partido Nacionalista também. Portanto, logo é nacionalista. Mas é um partido de direita, talvez o único partido de direita dos últimos 40 anos, que tem feito moça tem incomodado horrivelmente os nossos inimigos. Eu fico feliz como estou no sofá, juntamente com os meus camaradas, a ver aquelas histéricas do Bloco de Esquerda e das organizações anti-grandes que saltitam um pouco por todo lado em histerismo. Já que alguns jornalistas, como por exemplo agora o diretor da TSF, que chamou manadas aos apoiantes de André Ventura, ao Pé Rodrigues, o tal dos pedófilos que estava... André, uma palavra para todos os nossos militantes. Nós estamos nesta manifestação, a grande intenção de Portugal. Excelente mobilização, podem ver, estão várias centenas de pessoas em Lisboa hoje, apesar dos riscos, decidiram sair à rua. É um grande orgulho que Portugal aceita ao fim de tantos anos, a direita portuguesa, sair à rua para dizer que não somos racistas, que as minorias têm direitos, mas também têm dever, que as forças de segurança merecem o nosso respeito. Hoje decidimos sair à rua e lamento que outros líderes da direita tenham ficado em casa. Talvez não tenham percebido ainda nada do que está a acontecer em Portugal. Acha que a esquerda tem valor pela nossa história ou respeita a nossa história? Acho que não. Tem uma profunda repulsa pela nossa história de interculturalidade, pela nossa história, pelo nosso passado de descobertas, de expansão do mundo, e quem não é bom português não é bom político. Por isso, devia ser um bom sinal para que alguns deixassem de ser políticos e se dedicassem a outras coisas, ou na Guiné-Bissau ou onde quiserem. Muito bem, obrigado. A primeira manifestação que não é de esquerda desde o 25 de Abril. Para mim é um grande orgulho. Já é a história. Hoje conseguimos... Lancei agora uma sondagem para saber os meus subscritores e os meus seguidores em que partido é que vão votar nas próximas eleições. Eu gostava que também se fizessem o favor de votar para ter mais ou menos uma ideia. É isto que eu queria dizer sobre este excelente, grande homem que foi um dos maiores heróis da nossa história, o professor Dr. Oliveira Salazar. Um grande abraço e muita força para todos os nacionalistas portugueses. Viva Portugal!